Oi, meu nome é Letícia Conde. Eu gostaria de caminhar e conversar, caras almas. Eu gostaria que caminhássemos e observássemos a poesia da lua em peixes, da lua pisciana. Nós já fizemos toda a caminhada de descendência, né, caminhando de peixes até Áries. Em relação aos problemas lunares, com o tempo eu fui achando que estava muito pesado e fui começando a falar sobre coisas benéficas da lua também, mas logo ao começo eu fui bem rigorosa, acho que eu fui bem pesada, peço perdão aí a todos, em termos de que, bom, era o foco e eu me mantenho focada. Eu, graças a Deus, tenho essa capacidade de me manter focada, ainda que eu goste bastante, vocês aqui devem saber bem, de também fazer as conexões várias, né? Abrir mil e um parênteses, também ter da prolixidade, mas desde que contemple aquilo de que falamos, aquilo que realmente é a nossa meta última em termos de observação, porque afinal não é para ser simplesmente uma caminhada em que a gente vai abrindo mais e mais abas e não chega a nenhum ponto. Há um tema e é ele que nós viemos de fato contemplar, observar, ainda que quando nós saiamos, aqui na cidade em que eu moro tem uma arte muito especial que é da observação dos pássaros, porque aqui é uma cidade de migração, dos pássaros migratórios, né? Então nós recebemos muitos pássaros exóticos durante, não sei se o ano inteiro ou determinadas épocas do ano. Eu sei que muitas pessoas vêm para cá estudar esses pássaros, né? Observar esses pássaros, etc. Tem os pontos, tem os grupos. E da mesma forma, quando se sai para observar os pássaros, acabamos observando a própria natureza, porque requer que tenhamos uma capacidade observacional até de reconhecimento de qual árvore é qual, para saber que tipo de pássaro esperar encontrar ali, seja porque se alimenta ou porque faz ninho nela, etc., porque é de seu costume estar próximo daquela árvore. Da mesma maneira, quando vamos caminhando por aqui, a ideia é também não deixar com que seja uma paisagem árida, né? Observemos tudo o que há ao redor, mas lembrando sempre de que há os nossos pássaros especiais a serem de fato almejados. E desta vez, portanto, voltamos ao quesito lua e ao quesito poesia, para que desta vez busquemos a piedade e a misericórdia, a leveza e a suavidade ao falar das luas. Eu confesso que eu, como mãe rigorosa, eu tenho um pouco de dificuldade de afrouxar os laços, né, e olhar e ser mais mariana, menos rigorosa e mais mariana em termos de graça, porque dá receio, né? É a mãe quando deixa os filhos irem para casa do amiguinho sozinhos, ou para a escola sozinhos, ou saírem à noite, a gente fica com o coração na mão pensando, meu Deus, vai acontecer algum desastre, alguma desgraça vai acontecer. Em algum momento, o fato de eu estar longe vai fazer com que aconteça uma desgraça, não é possível. Porque se a graça está comigo, então, se eu sou o quesito mariano na vida daquela pessoa, então vai acontecer uma desgraça. Porque a pessoa não vai ter graça por si mesma, porque ela não vai ter capacidade de maternar-se a si mesma, de ter as leis, que são os anjos, consigo, e de ter as coisas todas, então, ajustadas para que ela viva de maneira plena, de fato, né? E isso é uma tentação, é claro. É um grande equívoco. É claro que, dependendo dos casos, e é claro que uma mãe ela não será responsável de fazer isso e deixar o seu filho de 3, 4 anos andar sozinho pelo quarteirão, pelo bairro, que seja. É óbvio. Uma criança até uma determinada idade, ela não fica sozinha hora nenhuma, né? Porque senão realmente ela é uma desgraçada, ela vai ser uma desgraçada, não porque lhe falta graça divina, em termos gerais, né, de sublimidade, mas porque ela não tem capacidade telúrica, ou seja, terrestrial, de saber-se aqui e de saber-se com coisas ao redor, com perigos ao redor,
E por isso ela não pode ser uma Maria que pisa na cabeça da cobra, porque ela nem sabe que há cobras. Tem uma história de um tio meu que é verídica, né? Apesar de muito, tanto quanto absurda, né? Surreal, mas é verídica. O meu tio, ele estava sentado, ele era um bebê, e ele estava sentado, e quando minha avó foi olhá-lo, né? Estava de conversa, etc. Quando parou para olhá-lo, viu que havia algo, ele brincando com alguma coisa que estava ao redor dele, girando ao redor dele. Quando foi ver, ele estava segurando e brincando com uma cobra coral. Uma cobra coral, só isso. E ele segurava a cobra e ela deslizava por entre seus dedos, claro, e ele ria e segurava de novo a cobra e ela deslizava, né? Não conseguia agarrá-la de fato. E aí, é claro, tiraram ele com cuidado, né? Ergueram ele e a cobra ficou ali girando ainda ao redor de onde ele estava, como se o procurasse ou simplesmente mantivesse, né, numa inércia o seu próprio movimento. E sei lá se mataram a cobra, provavelmente mataram. Minha avó era dessas, ela matava as cobras, né? Ela ensinava as minhas tias e minha mãe a matar a cobra e tal. Porque afinal, então, temos que aprender a pisar na cabeça da cobra. Porque por mais que ela nos pareça o bichinho, tudo bem, né? Mas por mais que o mal não pareça tão detentor de uma possibilidade de fazer a criança cair em uma tentação e um pecado tão grande como os adultos, ainda assim, é claro, sabemos que há perigos na vida e que ela pode não ser manifestadora, inclusive, do mal em si, porque ainda não tem idade para isso, mas ela pode acabar se tornando vítima. E esse é o perigo maior, na verdade, ela se tornar ela mesma a própria vítima de absurdos da vida. E, portanto, muitas vezes eu tenho esse receio de, meu Deus, né, tem que manter pertinho e ter certa rigorosidade, falar, olha, né, cuidado com os perigos, tem perigos, vamos acordar, né, olha para as sombras primeiro, nós não estamos aqui e tal, e ter de falas rigorosas, porque dá receio de que se nós formos também muito misericordiosos e leves e suaves, e dá medo dessa graça virar uma comédia pastelão, virar algo esdrúxulo, que já não tem graça em si, que é algo, enfim, que você vê que as pessoas acabam interpretando errado a sua própria vida para julgarem-se leves, julgarem-se boas pessoas, julgarem-se com bons estilos de vida, julgarem-se pisando na cabeça da cobra, julgarem-se vencendo tentações e provações, julgarem-se muitas coisas. Que, nossa, aos olhos de Deus, meu Deus, elas são lindas, evoluídas, iniciadas, escolhidas. E que com isso eu, acabe tendo um papel corroborador para com essa irresponsabilidade. Então dá receio de eu estar sendo irresponsável, porque se os outros nos buscam para receber, seja leite ou seja carne, nós nos tornamos responsáveis por aquilo que, como diz a querida raposa, o que cativamos. E também o que cultivamos, o que alimentamos, o que amamos, aquilo para o qual nos doamos. Não é verdade? Não como quem controla, como quem quer ter uma rigorosidade acerca de como aquilo será usado. Mas um receio de fato de que, não tendo de uma dureza necessária, de um olhar para a sombra e um enfrentamento daquilo que nós temos de inconsciência, de obstáculos, de inclusive fragilidades, fraquezas, nós não consigamos de fato chegar na nossa fortaleza,
Porque é quando eu sou fraco que sou forte, já disse São Paulo. E o nosso Deus, na pessoa do Cristo, de Jesus Cristo, ele nos mostra isso visivelmente, palpavelmente, mas em todas as suas pessoas isso é possível ver, né? Espírito Santo é uma pomba, quer algo mais besta que uma pomba? Né? Mas pomba tá andando, se você correr e chutar, ela morre, entendeu? Ela não sai voando, pomba não é um bicho esperto, não é esperto. Por isso que requer a cobra, né? A esperteza da cobra. É justamente por isso que Jesus nos ensina, graças a Deus, né? E aí o Espírito Santo é uma pomba, quer dizer, olha que coisa mais besta, né? Que coisa mais pequena, que bichinho bobo, pequeno. E aí Jesus Cristo vem e se faz servo de todos, escravo de todos, porque é o Senhor de todos. E aí se entrega a todos, de tal forma que hoje nós vemos, né? Ele veio para os doentes. Os fariseus estavam tão doentes quanto o resto, né? Hoje a gente vê, ele veio para todos. Por isso que é por muitos, né? Quando na missa tem uma briga, inclusive, né? A galera de esquerda e direita, blá, 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 né? O pessoal que é partido porque não sabe caminhar no caminho do meio, tem uma briga entre um e outro, porque, né? Não pode falar por muitos, não pode falar por todos, não pode isso, não pode aquilo, porque tem diferenças. Na verdade, não tem diferença nenhuma. Porque, justamente, Jesus Cristo veio por todos, para todos. Acha que os fariseus não precisavam? Claro que precisavam. Claro que precisavam. Claro que precisam. Assim como aqueles que são pagãos, gentios, que estavam fora da lei, também precisavam de Jesus Cristo. Os que estão na lei e os que estão fora da lei. Porque aqueles que estão na lei nem estão na lei de maneira correta. Então, quer dizer, precisam de Jesus Cristo. E os que estão fora da lei também precisam. Todos precisam. Agora, nem todos aceitam. E por isso que é por muitos. Porque nem todos o aceitam, né? Ele veio para os seus e os seus não o reconheceram. As trevas não o apreenderam. E assim seguimos, não é verdade? É Senhor dos próprios anjos, do próprio exército celestial, e os próprios anjos o negam, né? Então, a liberdade é realmente algo espetacular, né? Maravilhoso. E só por isso uma feliz queda, inclusive. Só por isso. Porque realmente é espetacular vermos como que Jesus Cristo, então, também vem e faz-se um nada. É crucificado, chagado das mais diversas formas, de flagelo a espinhos, a cravos, enfim. Humilhado, inclusive quando na cruz, porque um ladrão se arrepende e é santificado, mas o outro não. E os dois existem em nós, né? Os dois são os dois lados mercuriais nossos que existem. Porque Mercúrio não é só apostolado como se fosse, nossa, o apóstolo mais lindo do planeta. Mercúrio, ele é apostolado e negação do apostolado também. É aquele que é Judas, que vende, mercenário, vende Jesus Cristo. Vende o sol por algumas moedinhas de prata. Hoje nós já sabemos, né? O sol tem relação realmente com a nossa consciência espiritual, com a nossa evolução espiritual, com o espírito alma, com a ressurreição, com as coisas do céu. A lua tem relação com as coisas materiais, independente de qual matéria seja. Mas materiais virginais, em castidade, pobreza, obediência, em seguimento a Cristo, refletindo essa luz solar. Um Judas é aquele que vende as coisas do céu por coisas materiais. Vende a sua própria evolução espiritual para obter bens materiais, glória material, lunar. Aquele que, enfim, né, mata a aula porque acha que a vida é um eterno recreio. Como falamos na última poesia. A lua é recreação, porque é um recrear. Agora,
Se nós vamos entendendo bem tudo que tem sido observado aqui, nós já sabemos que há a troca de polaridade. O que isso significa? Que aquilo que é recriação revela-se verdadeira criação. Revela-se necessário para a criação, crucial para a manifestação da criação. Então quer dizer, a criação começou já. A criação não começa lá, não começa depois de eu morrer. O sétimo dia, que é também primeiro, o Dominus Dei, o domingo, não começa amanhã. Por isso que nisso a própria igreja mantém a tradição judaica de entardeceu na igreja, de sábado você já pode fazer a missa dominical, porque já é domingo. Já é domingo. Saíram as primeiras estrelas, está já começando um novo dia. A noite faz parte do novo dia. E, portanto, existe um momento da recreação e um momento dessa alunação e da nossa encarnação que já é criação. E por isso que, ao findar da vida, inclusive, saber e aprender a morrer, a falecer, a se tornar um ancião, uma anciã, saber envelhecer, é crucial para a nossa própria vida pós-mortem, né? Para a nossa própria ascensão divina. Por isso que até o último segundo é possível se arrepender e ir para o céu e ser santificado. Até o último segundo. E isso é muito lindo. Isso mostra como Deus é perfeito, de fato. Então, eu muitas vezes fico apreensiva em será que eles terão idade para andarem sozinhos por aí neste mundo tão difícil, para caminharem sozinhos dentro de si próprios. Mas há que se ter fé, né, de que Deus acompanha e de que mesmo que caiam bom, nos encontraremos novamente, nos auxiliaremos, nos ajudaremos e Deus sempre estará lá. E claro, eu falava sobre o menor de todos, né? Sobre fazer-se e saber-se forte na fraqueza. E o Pai, então, nós já vimos na poesia, justamente sobre os 3 votos, né? Sobre obediência, castidade e pobreza, como que Deus Pai ele está relacionado à pobreza. O amor, ele é pobre, e ele se dá na pobreza, ele se dá a conhecer somente na pobreza. Aquele que é rico não é possível conhecer o amor. Não conhece o amor. Eu estou falando de bens materiais? Não, mas também pode ser, pode ser. Contudo, é uma riqueza que de fato é daquele que não consegue abrir mão das coisas que tem, inclusive da ideia que se tem de si mesmo. Da ideia, da concepção que se tem de si próprio. Eu me conheço. Se a pessoa não chega, se nós não chegamos com honestidade na nossa própria frente e na frente de Deus e falamos, eu não me conheço, eu não sei absolutamente nada sobre mim, não, mas eu sei sobre mim uma coisinha lá. Não, nada, eu não quero saber-me, não quero conhecer-me. Nada sei porque nada sou, inclusive. Se eu não sou nada, o que há de mim a ser conhecido? Nada. E, portanto, sendo nada, sabendo-me nada e nada sabendo, Senhor, coloco-me em vossa mão. E aí começa a possibilidade de despontar o amor. Porque o amor é esse reconhecer da nossa missão e do outro, da essência minha e do outro, junto. Porque é preciso união para que Deus se faça presente. É preciso união. É preciso essa dança conjunta. E eu só estou com o outro se eu me desfaço de mim mesmo.
se eu me desfaço dos meus julgamentos em relação ao outro, das minhas expectativas em relação ao outro, esperanças. Ah, não, eu estou junto dele porque eu tenho a esperança de que ele vai ser salvo. Abandona essa esperança. Eu tenho que estar junto do outro, mesmo que de última hora o outro vá para o inferno. Quem falou que eu tenho que abandonar a mão de alguém? Uma coisa é a gente bater as sandálias, como Cristo fala, porque nós tentamos falar, tentamos mostrar, tentamos realmente comungar do Cristo, e a pessoa nega a Deus. Isso é uma coisa, nós batemos as sandálias e saímos. Porque não está na hora, porque, enfim, porque é direito dela, é liberdade dela. E aí nós saímos, porque não vamos ficar jogando pérolas aos porcos. Ponto. Agora, aqueles que Deus nos dá para que de fato trabalhemos ao lado de, não é no lugar de, é ao lado de, junto de, frente a frente a, esses nós devemos acompanhar o tempo todo, até o fim. Cristo, ele nos acompanha do início ao fim. E nós devemos acompanhar-nos do início ao fim também. Acompanhar, inclusive, os nossos inimigos em orações. E se necessitarem de algo, oferecendo-lhes a outra face. Difícil, eu sei. Mas possível. E só possível na pobreza. Só possível se eu reconheço que eu nada tenho, nada sou, nada faço. Porque Deus fez-se assim perante nós. Por maior que isso, por maior loucura que isso pareça. Porque Deus não interfere na nossa vida, não faz nada se nós não o buscamos para que seja feito. Nos ama pura e simplesmente, plenamente, de maneira que não há o que façamos, não há o que possamos fazer para barganhar ou comprar o seu amor, sendo um amor tão verdadeiro que podemos inclusive negá-lo, porque é um amor gerador de liberdade. Liberdade em nos afastarmos dele mesmo. Porque é um Deus que se coloca num lugar tão minúsculo, tão pequeno, tão ínfimo, de um sujeito, porque Deus Pai é o grande sujeito, é o grande eu, mas um eu tão grandioso que oblitera-se a si mesmo, ele se torna um sujeito oculto, não como quem vou me esconder de vocês porque não merecem, ou qualquer coisa do gênero, não, mas oculta-se justamente para que nós possamos ser revelados, para que os filhos de Deus sejam revelados, manifestados. Não há coisa menor do que o próprio Deus, assim como não há coisa maior do que o próprio Deus. E esse é o lindo. Sendo o maior, fez-se realmente, factualmente, o menor de todos, menor do que tudo. E é isso que dá raiva naqueles que escolhem a malignidade. Deus se faz tão pequeno que é impossível pisá-lo. Porque quanto mais se pisa em Deus, mais ele cresce em magnanimidade. Então que a nossa fraqueza, que a nossa debilidade,
nos sirva para isso. Que a nossa doença, se ela for uma possibilidade de conhecermos algo e haver ali um caminho, se a nossa escravidão, se tudo o que há de morte e de penoso, se todas essas coisas existem em Deus como possibilidade de reconhecê-lo na nossa vida enquanto imagem e semelhança, porque Ele tomou essas coisas todas sobre si. Então vejam, não são essas coisas destituídas de Deus. Não é a escravidão pela escravidão, a doença pela doença, a morte pela morte. Mas quando em Deus eu conheço essas coisas, quando em Deus eu sou fraco, quando perante Deus e em Deus eu nada sou, nada sei, nada faço, é aí que começa verdadeiramente a possibilidade de tornar-me grande como Ele, em uma semelhante, não é igual, semelhante magnanimidade. Porque, é claro, há um teor de independência nossa com Deus, como um filho é independente dos pais? Sim. Mas lembrando sempre de termos a humildade de sabermos que é Ele o portador da luz, e não nós. Ele, e que em nenhum momento evolutivo do passado ou do futuro, e muito menos do presente, a nossa luz será independente da dele em termos de onipresença, onisciência e onipotência. Só Deus é Deus. Nós não criaremos sem Ele, não seremos sem Ele, não existiremos sem Ele, e aquele que isso deseja, esse não sabe o que faz, não sabe o que pensa, não sabe o que pede, não sabe o que busca, não sabe nada. E não é o bom saber, ou não é o bom não saber. É simplesmente alguém que está realmente diabolizado, completamente diabolizado. E isso não é um bom caminho. E não tem como isso ensinar algo em si mesmo. Então, que estejamos atentos. Dito tudo isso, um desabafo meu em relação à própria responsabilidade que eu sinto ao falar as coisas aqui, vivê-las e passá-las adiante, né, nessa nossa observação em termos de caminhadas, poesias e interpretações para a nossa vida em relação aos nossos mapas. Quando nós olhamos para a lua pisciana, então, a lua pisciana, ela tem a capacidade de fazer com que isso tudo venha à tona. Falar da problemática lunar, falar de problema e ouvir problema é uma capacidade de uma lua pisciana. Como foi dito na sua problemática, é uma lua que ela está em cima do oceano. É uma lua muito poética justamente por isso, porque nós sabemos, uma lua em cima do mar, aquela lua cheia, linda, magnânima, né, em cima das águas do mar, é um cenário extremamente romântico, poético, extremamente fantasioso, imaginativo, que propicia a imaginação, que também propicia, vimos, né, a questão narcísica, que não necessariamente tem relação com a vaidade, mas que vai acabar tendo uma relação, como foi dito também, de uma forma direta ou indireta, porque já vimos também nas nossas caminhadas, na poesia especial de Júpiter e Netuno e sua exaltação, como que o fogo de Netuno é aquele que é pregado no Sol, a vitalidade do Sol advém desse fogo de Netuno. Então, como que quando nós vemos que realmente o mapa todo, né, tudo é uma integralidade, e quando eu sou íntegro, é a minha capacidade de ver que tudo afeta tudo, né, todas as pecinhas do quebra-cabeça afetam-se mutuamente
de uma maneira mais distante ou mais próxima, mas afetam-se, eu passo a ver que há uma necessidade nossa de realmente ter um olhar observador, generoso e paciente em relação às coisas astrológicas. Porque interpretar o texto como um todo não é fácil. É simples, mas não é fácil. Quando nós lemos um livro, né, ou mesmo em redação, provas de concurso, que nos dão um texto para que seja interpretado, muitas vezes nós temos que ir interpretando parágrafo por parágrafo, vendo o que cada momento daquele texto nos diz, para só depois nós conseguirmos ver o quadro como um todo. A lua pisciana, ela tem a capacidade de ver o todo, por conta de estar acima dessas águas, caminhando sobre as águas. E ela tem uma capacidade de cristalizar, né, e de ver palpavelmente a cristalização desse todo. E é isso, inclusive, que gera muita loucura e confusão. Porque ela começa a acreditar que tudo que ela vê cristalizado é vida, e é verdade, e é legal, é bonito, tem direito de manifestação. Direito de manifestação até podemos dizer que sim, mas nem tudo é legal, nem tudo convém, nem tudo é poder, inclusive. Então, é uma lua que ela precisa aprender na sua poética, ela precisa aprender a se distanciar. E é muito complicado a lua se distanciar quando ela vê a si mesma em cima do mar. Porque ela acaba se confundindo com aquilo que ela vê, que é o próprio problema do Narciso. Foi contada a história de que o Narciso ele vê a sua irmã na água, que ele tem uma irmã gêmea que cai nas águas, não retorna, e ele fica ali, não inebriado pela sua própria imagem, como as pessoas acham, mas porque ele fica inebriado por essa busca pelo outro. E por isso que peixes têm essa busca de salvação do outro, de buscar o outro, de redenção do outro, de resgatar o outro, convencer o outro. E foi dito até que é uma lua que pode sofrer perseguição e obsessão, mas ela também pode perseguir e obsedar as pessoas e as coisas, porque é isso, fica numa obsessão tão grande de eu vou salvar, eu vou fazer acontecer, eu vou tirar você dessas águas, eu vou fazer você viver, né? Eu vou trazer você para a vida e para o amor e para o que é, etc, né? Eu vou te trazer à existência. E principalmente sendo lua, ela quer parir, porque a lua tem essa maternidade. Sabemos que as coisas maternas da terra, de Maria Virgem, passam para a lua, que é Madalena, né? E aí, sendo uma questão mariana, antes de tudo, né? Antes de ser uma questão virginal ou mesmo de Magdala, é uma questão mariana a lua. Então, entendendo que é um ser que pare as coisas, que dá nascimento, dá a conhecer as coisas. Então, seja Maria parindo Jesus Cristo, seja uma Maria de Magdala dando a conhecer a ressurreição do Cristo, porque as duas parem Cristo, de certa maneira. Vem, uma é por útero, por umbigo, a outra é pela fala, a outra é a partir da sua capacidade de anunciação verbal e não anunciação matricial de útero. Agora, é claro, né? Tem diferenças radicais, não é colocando uma igual à outra, não é? E não é porque uma fala da ressurreição, né? Porque Maria Madalena fala da ressurreição que ela está acima de Maria, a mãe. Que vai ser a tendência a gente achar, né? Ai, porque daí uma pariu de umbigo. O umbigo é menos que a ressurreição, porque parir de umbigo é menos do que não sei o quê. Esses preconceitos, né? Esses conceitos bobos que nós temos, né? Enfim, não fazem com que Maria Madalena seja maior do que Maria só porque Maria pariu de umbigo, tá? Pariu do útero. Muito pelo contrário.
trabalho de Maria Madalena só é possível por conta de Maria. E porque Maria, sendo Maria, obviamente, ela sabe muito bem anunciar a vida toda de Jesus Cristo. Ela não é um anúncio só da sua parturição. Ela é anúncio da sua parturição, crucifixão e ressurreição. Então, compreender o que é uma totalidade mariana e de que são os momentos marianos e ao que cada uma está ligada em termos de momentos é crucial para não se fazer interpretação boba, né? Para usar de eufemismos. Então, a lua pisciana, ela tem essa vontade de parir o outro que está ali naquelas águas, de tirar as coisas da inconsciência, de trazer à tona, porque a lua é inconsciente. E por que ela não gosta de estar no meio do céu, né? Em Capricórnio ou em Peixes, como foi falado na sua problemática? Porque isso faz com que a minha inconsciência esteja assim, a bel prazer para todos verem. Só que ao mesmo tempo isso dota a lua pisciana de uma capacidade de ver a inconsciência alheia. Então por que é uma lua que vai ter dessa busca de curar os outros, salvar os outros, resgatar os outros e querer parir o Cristo dos outros, parir a existência e a essência alheia? Por conta justamente dela ter uma facilidade em ver o que está inconsciente de maneira clara. Claro que tem que ver também se é uma lua... Vão entrar minúcias, né? Aí, num quesito de uma lua cheia, uma lua minguante, uma lua nova, cada uma vai trazer uma lua crescente, cada uma vai trazer um aspecto diverso da lua também. Quem sabe um dia a gente faz um trabalho desse mais minucioso. Nesse momento isso não importa, mas traz diferenças, tá? Só para dizer, traz diferenças. A grande questão é uma lua que tem a possibilidade, então, de falar do Cristo. Só que ela precisa estar atenta, porque não é ali que o Cristo é parido de fato em termos de que o lugar da lua é em Câncer. E que é em Câncer que as coisas lunares acontecem de maneira apropriada. Tá? E que se de fato acontecerem de maneira apropriada, ali vai ser inclusive lugar de exaltação da alma, né? De Jesus Cristo, ou seja, de Júpiter-Netuno, como já foi falado. Então não é bem a lua pisciana que dá nascimento ao Cristo, que dá nascimento à salvação das pessoas e a sua essência e a sua existência. Mas essa lua pode se acreditar nessa missão. Ela pode começar a acreditar que ela tem essa missão de fazer o foguinho de Netuno dos outros brilhar, entendeu? De fazer os outros ganharem expansão, terem a sua consciência expandida, terem a sua ciência expandida, né? Principalmente ciência, Júpiter, expandida, terem o seu ser crescido de alguma forma, através da própria espiritualidade, da poesia, através dessa capacidade observacional da vida que ela carrega de uma maneira muito genuína, porque é uma lua altiva. E é uma lua que, então, consegue ver aqueles que estão perdidos no meio do mar e que se apieda. Horas, que lua, que mulher, que mãe não vai se apiedar em ver seres numa barca sendo agitados pela onda, pela tempestade e que não vai justamente querer fazer algo, querer também falar para o mar, aquiete-se, e falar para o vento, pare, como Jesus Cristo fez. Só que ela não é Jesus Cristo. E aí é que mora a fronteira, né, da loucurinha pisciana, de não saber o limite das coisas, não entender o seu trabalho, não entender que o seu trabalho não é levar para casa
aqueles que estão perdidos. Não é atuar como uma esponja, como muitas vezes as coisas piscianas são, esponjas que pegam e tomam sobre si o tormento alheio, o isolamento alheio, a maluquice alheia, o medo alheio, enfim, né? O inebriamento alheio e leva para casa. Ou passa a acreditar que é seu, passa a querer fazer parte daquilo para que o outro se sinta bem. E claro, para que ela também se sinta bem, porque pensa que uma lua pisciana é fácil. Não é fácil. É uma lua extremamente solitária. E ninguém fala disso, né? Ninguém observa isso. Porque é uma lua muito carinhosa, que é muito amorosa, muito justamente piedosa, muito dada ao sacrifício, ao entendimento do outro. Tudo ela entende o problema alheio. Ela tem uma empatia exacerbada. E nós já sabemos cientificamente que empatia exagerada não é empatia, é doença, é patologia. E a lua pisciana é uma lua extremamente solitária, porque as coisas piscianas, então, são solitárias. Ela sabe ver o todo e ela precisa da poesia justamente por isso. Sem poesia, a lua pisciana enlouquece. Não é porque ela não seja cética e ela não tem a capacidade de entender que pedra é pedra. A lua pisciana, ela entende muito bem que pedra é pedra. Ela sabe muito bem que onda é onda, tempestade é tempestade, entendeu? Problema é problema. Só que é isso. Ela tem essa necessidade de transformar aquilo em beleza, de retirar beleza daquilo, de tirar leite de pedra. Ela precisa tirar leite de pedra, porque ela mesma é uma pedra, porque lua é pedra, é cristalização. Só que ela é uma mãe e ela vai querer tirar leite de pedra para dar para os outros. Acontece que os outros nem sempre precisam de leite. E acontece que esse tirar leite dela própria pode acabar fazendo com que ela seque, com que ela termine seca. É preciso ter muito discernimento. Isso é algo difícil muitas vezes para a lua pisciana, ter discernimento, porque é algo virginiano. E aí precisa desenvolver, porque vai se doar para além da conta. E não vai entender que ela está ali, vendo a tempestade acontecer. Ela não tem que levar a tempestade embora, ela não tem que levar para casa, ela não tem que se colocar no barquinho junto dos outros. Ela precisa entender que a sua empatia e a sua capacidade de empatia está em simplesmente existir ali e iluminar. Que a simples existência dela ilumina. Ela não precisa levar nada embora com ela e ela não precisa deixar nenhum leite ali, a não ser que seja necessário, tudo bem. Agora, a sua simples existência e a sua mera convivência com as pessoas faz com que as pessoas ganhem clareza um pouco melhor sobre as suas próprias inconsciências. Isso é gostoso? Não. Não é. Ninguém gosta de alguém que põe um holofote nas nossas tempestades e obscuridades. E por isso que a lua pisciana apanha e é extremamente solitária. Porque por mais que ela fale coisas bonitinhas para te convencer a você ficar do ladinho dela, para você amá-la, olha como eu sou fofa, eu te amo, me ama também, né? Pelo amor de Deus, me ama, me ama, me ama, porque eu te amo, eu te amo, eu te amo. O fato é que a mera presença dela ilumina as nossas podridões. A mera presença dela mostra o quanto a gente é assim, vaidoso, arrogante, nojento, materialista, individualista. O quanto a gente é atrasado,
retardado, o quanto a gente é cego, surdo, revoltado, em tempestades, o quanto nós não temos a menor ideia de para onde estamos indo e como estamos conduzindo o nosso barco. E ela guarda tudo, né? Em seu coração e na sua memória, ela guarda tudo. O que faz com que eu me lembre o tempo todo que eu inclusive duvidei que era Jesus vindo lá. Que eu duvidei ao caminhar até Ele. Que eu comecei a me afogar. Me lembra que eu sou pedra, que eu sou fraco, que eu sou frágil, que eu sou um pó, que eu sou um nada. Mas que se eu tiver um grão de mostarda enquanto fé, a minha vida se transforma. E eu mesmo vou poder dizer para essa lua, que é uma montanha gigantesca, que me alumia desde o alto, dizer, vá para lá e vá para cá, e ela irá. Porque se tem uma coisa que a lua pisciana sabe fazer é servir. Serve de uma maneira magnífica aos outros, de uma maneira verdadeiramente empática e altruísta. É uma lua linda, linda, de quem realmente vem a serviço da humanidade. Aquário fica no chinelo com uma lua pisciana. As coisas humanitárias, aquarianas, que, nossa, pensam no bem da humanidade. Aquário fica muito na ideia. Quero ver a prática. A prática é pisciana. Nós já falamos isso também várias vezes aqui. A prática do ideal aquariano é pisciano. Por isso que toda o arcabouço angélico, se o ser humano não põe em prática, e se ele não ensina isso ao entrar em contato com tudo ao redor, animais, plantas, minerais, se ele não faz com que o que é angélico se torne palpável, não é só, alquimia, muito bonitinho, né? Pega a pedrinha, transforma em sutil, pega as coisas e transforma em elixir. E pegar o elixir e transformar em palpabilidade, cadê? Catar, né? E não é numa heresia de pegar ouro e transformar em chumbo como quem destitui aquilo de seu valor. Mas como verdadeiramente palpabilizar o ouro de tal forma que não seja só algo sutil, lá em cima, né? Nossa, lá, em algum lugar. Não, peixes, ele fala, não, parou, né? Vamos pegar o que é sutil e palpabilizar, transformar em pedra. Eu preciso transformar o amor em ação. E aí é pedra com P maiúsculo, então. É pedra angular, meus amores, de escândalo e tropeço para aqueles que não quiseram fazer da construção direito. Peixes têm essa capacidade. Maravilhosa. De não só fazer com que a quinta essência seja conhecida, as coisas angélicas e etéricas, mas fazer com que o próprio éter se torne palpabilidade, com que anjo não é um ser lá, o céu um lugar lá, não, é aqui, é agora, é já, é com você, é comigo, é com nós todos, é no dia a dia, é no tete a tete, é na vivência, é na ação prática. E é por isso que peixes podre é pessoal com a cabeça no mundo da lua, lunático, em termos de espiritualidade, eu penso, eu sinto. Fica nessa abstração, entendeu? É no sentido de abstração, fica na abstração. Aí você fala, essa pessoa, então, ela não chegou, ela não entendeu ainda o que é peixes, o que é 12ª casa. Só não.
É que nem Cristo Jesus, né? Vamos falar então dos planetas regentes. Júpiter e Netuno. Jesus Cristo. Ele é ação, ele não veio e ficou meditando. Não é Buda que senta debaixo da árvore e fica lá meditando. Ah, muito lindo, legal, parabéns para quem gosta. Para mim isso é uma perda de tempo, bobagem. Corre, vai fazer. É feitura, é ação, é prática. Não é blá blá blá, não é na minha cabeça, não é meditação. É prática. É prática. É ensino, é exemplo, sendo e existindo. E por isso que a existência ganha um patamar essencial de vivência, assim como a essência ganha um patamar existencial de vivência. Cordeiro e peixe se encontram de maneira inequívoca. Esse ascendente, essa linha do ascendente, se torna uma das coisas importantíssimas no mapa. Quando eu tenho capacidade, então, dessa vivência, falamos sobre isso já na exaltação de Júpiter e Netuno. É algo raro, belo, que todos nós devemos buscar e que todos nós alcançaremos um dia. Porque Deus quer e nós também devemos querer. Um dia conheceremos que queremos isso. E que já estamos no caminho para isso. Isso é fé. É vermos que já estamos a caminho. Crer que já estamos a caminho. Chegaremos. Uns mais cedo, outros mais tarde, não importa. Nos esperaremos e chegaremos. E a lua pisciana, ela é magnífica, porque justamente, se ela não está nesse patamar podre, de uma abstração inebriante, de uma abstração de diluição total, de tá drogada, na verdade, tá com alteração de consciência, não tem ciência das coisas, não é pedra, né? Não é pedra, não é rocha, não é firme, não tem firmeza. Ela ainda é areia movediça, não é pedra da qual se tira leite de fato, que possa ser lapidada, etc. Se é um peixes de uma firmeza a ponto de receber uma exaltação venusina, ou seja, de amor ao próximo, porque Vênus, nós sabemos, é o amor ao próximo. Então, se eu entendo que o amor ao próximo é uma caridade que precisa se tornar palpável, e por isso que Vênus sempre trabalha junto de Marte, porque Marte é a capacidade de obras. Em primeiro lugar, no nosso mapa, por nossa queda, ele é Lúcifer. É onde a gente acha que tem razão, acha que faz algo, acha o senhorzinho da luz. Quando realmente nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando a graça passa a reger o nosso mapa, Marte, de fato, ele se torna a capacidade de obra. E a obra, ela sempre tem que andar junto do amor ao próximo. Amar ao próximo é agir de forma caridosa, e agir de forma caridosa é amar ao próximo. E, portanto, quando eu vejo que eu tenho uma exaltação de Vênus em peixes, Marte em Virgem vai ser algo espetacular, espetacular. Alguém que tem capacidade realmente de discernimento, de colocar cada coisa em seu lugar, de dar conforme a necessidade. Um Marte virginiano, ele tem essa capacidade, ou deveria aprender a ter, né? Porque sabemos que a complementariedade está nesse quesito de oposição, que justamente não é oposição, é complementaridade. Então, e é claro, a Vênus tendo a sua exaltação em peixes, em qualquer lugar onde Marte esteja, no nosso mapa, vejam, no nosso mapa,
Eu ainda farei a poesia, né? Já está feita. Eu aqui, enfim, faço mil coisas e tenho receio de... enfim, sou muito criteriosa. O que importa é, no nosso mapa, independentemente de Marte e Vênus se conversarem por aspecto, ou qualquer coisa que seja, independentemente disso, eles sempre vão trabalhar juntos, tá? Sempre, 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 sempre. Não é possível Vênus sem Marte e Marte sem Vênus. Eles sempre vão trabalhar juntos. Porque não é possível, então, eu amar o próximo e não fazer obras de caridade. E não é possível fazer obras que não sejam de caridade, ou seja, de amor ao próximo. Então eles verdadeiramente têm que agir como um só. Só que, claro, né? Para eu ter uma apropriada vivência desse amor em relação ao próximo, eu também preciso ter essa Vênus junto de Mercúrio. Porque eu preciso de movimento apostolar. Eu preciso ser um verdadeiro apóstolo. Verdadeiro apóstolo. Porque a verdadeira atividade, ou seja, o Marte, ele só é obra, no sentido que eu estou falando aqui, quando nós somos um apóstolo. Antes disso é bater cabeça. Antes disso é ser Marta, né? É bater cabeça, é não saber o que faz, é perder tempo com coisa errada, né? Deixar de ter a melhor parte, enfim. E muitas vezes pior do que Marta ainda, coitada, fazia nada demais, né? Ela simplesmente deixou de lado a melhor parte. Mas o aspecto lucífero de Marte realmente faz com que nós façamos coisas realmente erradas, realmente destituídas de qualquer possibilidade de bem. E, portanto, eu preciso ser um apóstolo. E por isso que Vênus tem que estar primeiro casada com Mercúrio, né? O hermafrodita, ou até a questão sim, a questão hermafrodita, né? É Hermes com Afrodite primeiro. É Mercúrio e Vênus primeiro. Para depois eu conseguir compreender de fato, compreender o que é a relação dela com Marte. Se não, a relação dela com Marte vai ser apenas uma traição de uma prostituta vulgar, uma mulherzinha vulgar, né? Que é pega aí pelas redes e exposta aos olhos de todos como, vejam a ridícula, né? Vejam a ridícula. Porque, é claro, o ônus é sempre da mulher e o bônus do homem, né? Todos queriam estar no lugar de Áries. Mas é Afrodite e Vênus que passa pela vergonha de ter sido pega traindo Vulcano. Não é verdade? De ser pega em sua traição com Marte ou Áries. Ridículo, para dizer o mínimo, né? Prostitutazinha. E, portanto, conseguir compreender a nossa relação apostolar, a nossa missão, é crucial para que justamente não nos tornemos uma prostituta, que não tem nada de bonito, nada de bonito. As pessoas hoje, então, ficam tentando exaltar as coisas, né? Coisas maléficas só podem ser exaltadas, maléficas assim, que nem a gente fala, né? Escravidão, a morte, a doença, só podem ser exaltadas em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Só. E mesmo assim com muito cuidado. Muito cuidado. Porque a prostituição, né? Não tem nada de bonito. Trair o noivo, trair o esposo, não tem nada de bonito. Nem um pouco. Mas quando em Peixes nós portamos essa capacidade de uma Vênus exaltada, isso mostra como que é um signo que ele traz essa necessidade da beleza, do belo, do bom e do justo.
daquilo que nos é agradável. Pode ser um veneno? Sim, porque Vênus também é veneno. Sabemos disso. Vênus tem relação com aquilo que é venoso, com o sangue que está sujo, com aquilo que é veneno, que é venenoso. Né? E, portanto, sendo inclusive Marte aquele que faz as coisas, é através de Vênus que ele faz. Então, e se eu não tenho amor verdadeiro para com o próximo, se eu tenho ódio, e Vênus também é ódio, e por isso que é uma prostitutazinha, e por isso que não tem nada de bonito, né? Ódio não tem nada de bonito. Enfim. Mas se ela for isso, né? Se ela revela a sua face prostituída, venenosa, ela é o próprio veneno da cobra. Ela é a própria mordida da cobra, né? Todo o bote e armadilha é marciano, mas, ou melhor, né? A armadilha ainda, a sedução é venusina, mas a artimanha é marciana, né? Todo o plano é marciano, mas a sedução e o bote em si é venusino. O veneninho vai ser venusino. E por isso que é preciso trabalhar muito bem peixes. Porque a exaltação de Vênus, e eu sempre falo, não é porque a exaltação que está sabendo trabalhar. Isso quer dizer que ela vai estar potencializada. O planeta, que já é uma vitalidade, já é um órgão vital do nosso mapa, e que trabalha, ele ali vai estar assim, uhul, vamos lá! Ele vai estar assim, jorrando energia para todo lado, vitalidade para todo lado. Agora, imaginem, não quer dizer que necessariamente vai ser algo bom. Imagine eu ter um órgão que ele tá toda trabalhando, tá lá, tá trabalhando. Só que, se esse trabalho que ele tá fazendo é equivocado, e ele tá tão eufórico, não, vamos trabalhar, tá, e tá errado lá, tem um probleminha na linha de produção, tem um trequinho errado, tá saindo tudo errado, o trabalho tá tudo errado. Entende? Então, assim, se a Vênus estiver descalibrada, o que normalmente está, não adianta ela estar lá, tipo, uou, vamos lá, né? Viva! Amor para todo mundo! E não sei o que. O que vai acontecer? É prostituição. Vou abrir a perna para todo mundo, porque eu amo todo mundo, eu vou abraçar todo mundo, eu beijo todo mundo, não, tá tudo lindo, e, né, vamos nos amar, nossa, que coisa linda. Vira aquele ano 60, né, aquela coisa orgíaca, coisa horrorosa, vamos falar a verdade, é um negócio horroroso, que em termos culturais, né, são outros 500 a necessidade desses eventos. Mas eu digo, por si só, é um negócio horroroso. Por si só. Porque por si só, é um mero inebriar-se, entupir-se de droga, de inebriação e ilusão em relação à vida. E achar que tudo isso é amor. Porque eu transo com todo mundo, porque eu ando pelado, porque eu aceito o outro pelado, porque eu minto. Né? No fundo é isso, porque eu minto. Falo que é bonito aquilo que não é. Chamo de bom aquilo que não é, que não faz bem algum para ninguém. Fica difícil. Fica muito difícil. Então, a lua pisciana precisa tomar cuidado, porque todas essas coisas se tornam tentações na sua vida, porque em termos arquetípicos latentes estão ali em peixes. E é por isso que ela tem necessidade da poesia. Falei de Vênus para chegar nesse ponto de que a necessidade poética da lua pisciana advém dessa exaltação venusina. Advém dessa capacidade de realmente buscar o belo, o bom, o justo. Não quer dizer que consiga, tá? É como foi falado. Gente, para se dizer poeta, tem um monte. Para fazer uma frase com outra lá com crá, tem um monte. Ser são outros 500. E eu já convivi com pessoas que fazem cursos para escrita, que é possível ver
É óbvio que, né, a gente não fala para a pessoa, olha, você não é, né, pare de fazer isso. Não é que tem que parar de fazer. É só que conseguimos ver que tem coisas que são hobbies e pronto, né? São vontades nossas, né? São umas necessidades nossas, como ir ao banheiro. Não é porque eu tenho necessidade de ir ao banheiro que eu faço o cocô mais maravilhoso do mundo, né? Não é porque eu tenho necessidade de comer e de cozinhar, portanto, que a minha comida, eu posso me chamar de cozinheira e minha comida ser a melhor do mundo. Achar que minha comida é boa o suficiente para eu abrir um restaurante. Em relação a poema, infelizmente tem isso. As pessoas acham que porque elas são alfabetizadas, elas podem sair por aí publicando livros. Eu cozinho, nem por isso eu abro restaurante. Enfim, acho que ficou claro, né? Que muita coisa é piração da cabeça das pessoinhas. Mas isso não significa que as luas piscianas não tenham de fato necessidade poética, e não só através da poesia em si, do poema em si, mas das artes em geral, música também, né? Audiovisual, etc. Ter uma necessidade intrínseca de busca disso. Tem sim. Isso se corrobora justamente pela exaltação de Vênus em Peixes. Mas é entender esse lugar, né? Entender aquilo que é algo terapêutico, que é uma necessidade minha, não dos outros, não do mundo. Porque a lua pisciana ela também tem essa dificuldade em entender o que é dela e o que é do mundo. E que o dela não é necessariamente para o mundo. E o que é do mundo não é necessariamente para ela. Por isso que precisa aprender a não levar embora para a casinha coisa dos outros. Não arrastar pedra alheia para o seu castelinho. Ah, mas eu vou fazer um outro castelo com essas pedras. Não, só não. Não. Deixa onde tem que ficar. Que o outro construa castelos por si mesmo. Deixa pra lá. Você já iluminou o que tinha que iluminar. Deixe estar. Assim como não é porque eu fiz o meu poeminha, todo mundo tem que ler, todo mundo tem que saber. Não, não tem não. Não tem não. Assim como a pedrinha do amigo você não tem que levar embora para casinha, a sua pedrinha não tem que ser exposta para o mundo ver. O ser humano em geral tem dificuldade com isso, né? Ainda mais hoje em dia. Cada vez mais. Cada vez mais. A gente gosta de expor as coisas, de fazer do meu algo do mundo, e do mundo algo meu a gente tem mais... não quer tanto assim não, né? Porque então requer ser verdadeiramente empático e altruísta, e isso é difícil. Mas querer que o meu seja reconhecido pelo mundo, nós queremos, né? Que o meu seja do mundo, a gente quer. Para que haja um reconhecimento da nossa individualidade perante o mundo, né? Que o mundo reconheça aquilo que é meu. Prove daquilo que é meu. Prove de mim, que sou uma iguaria. E aí a lua pisciana tem que entender que sim, ela tem a capacidade mágica, milagrosa, maravilhosa, de entender que cada um é um. E de sentir o sabor factual de cada um, porque sabor é Netuno, sabedoria é algo pisciano. E a lua, como ela tem essa conexão com o intelectivo, que é Mercúrio, que é a capacidade de escolher dentre as coisas, né, de fazer escolhas, e como aí ela tem uma conexão inclusive com Virgem, que é um signo mercurial, então se tudo tiver a favor, se isso for verdadeiramente, ela souber usar dessa ligação com Virgem como um casamento, se ela tiver uma boa relação com Mercúrio, né, com seu movimento apostolar, e se ela tiver uma boa relação com Marte, etc., como já falamos. Se, portanto, né, as questões piscianas estiverem bem calibradas, ela factualmente vai ter a capacidade
de sentir o sabor das coisas e das pessoas. Ela verdadeiramente vai saber ressaltar o que há de sabedoria em cada um. Ela verdadeiramente vai saber apontar o que há de bom em cada um. O que cada um tem para contribuir. Só que para isso, então, precisa ter o pezinho no chão. Porque se você elogia as pessoas de maneira igualzinha, se é a mesma maneira poética lunática de falar das coisas todas as vezes, aí tem algo doente aí, né? O sabor é um sentido. Mas não é uma questão de, eu sinto que, eu sinto e não sei explicar, horas. A gente sabe explicar o sabor, nós não conseguimos fazer com que o outro sinta o mesmo sabor que nós sentimos, mas nós sabemos explicar se uma fruta ela é mais adstringente, mais adocicada, né, com notas de não sei o que lá, nós sabemos explicar um prato. Tem notas assim, assado, né, que lembra e remete a tais coisas, e vai se harmonizar muito bem com tais comidas, com tais outros pratos e tais outros tipos de iguarias, de alimentos. Tem uma racionalidade no sabor. Não é só uma questão de, eu sinto, que delícia. Pera lá. Se fosse assim, ir com qualquer um para a cama ia ser delicioso. Eu gozo, eu sinto prazer, eu sinto um gozo e maravilha. E nós sabemos que não é com qualquer um que nós vamos para a cama. Lua Pisciana sabe disso muito bem. Muito bem. Porque justamente não consegue ter intimidade com qualquer um. Consegue se sentir íntima de qualquer um num sentido de proporcionar para o outro a intimidade que ela tanto deseja e que ela sabe ser necessária para a vida. E que por ela ser tão solitária, tão isolada, ela busca tanto. Então ela sabe cristalizar isso para os outros. Mas ao mesmo tempo, ela sabe que não é com qualquer um que vai para a cama não, pera lá. Não é com qualquer um que eu vou trocar energia, entendeu? Que eu vou construir uma vida junto, ter um filho junto, imagina. Não. Todo mundo é digno de amor, mas peraí, que tem limite. Então, quer dizer, no fundo, a lua pisciana, ela dá muito, né, da boca para fora, ela aparenta ser muito lunática, aparenta ser muito louquinha, eu sinto, muito empática, e ela sabe muito bem dos limites. Ela sabe muito bem o que pode e não pode, ela sabe muito bem o que ela quer para a vida dela e o que ela não quer. O problema é que nem sempre ela sabe dizer não para os outros, e isso é realmente um problema. Ela pode saber o que ela não quer dizer que ela saiba dizer não. E nem que ela saiba correr atrás daquilo que ela realmente quer. Porque muitas vezes o que ela quer é uma obsessão, é uma paranoia, é uma cristalização que ela imaginou e vai ficar perseguindo e vai... né, é uma imagem que não é verdadeira, em suma. Que ela vê ali na água e que não é real, que não vai trazer vida àquilo. Que vai só transformá-la em algo que aos poucos irá matá-la. Então, a lua pisciana sabe, ela não gosta de admitir que ela sabe. Porque no fundo a sabedoria traz responsabilidade. E uma responsabilidade que não é gostosinha. Ser como Salomão não é gostoso. Salomão foi o homem mais sábio, né? Fora Jesus Cristo, é claro, mas porque ele era Deus. Então assim, Salomão foi extremamente sábio. Salomão, pensa que é fácil lá, tem duas mulheres, duas prostitutas. O filho é meu, filho é meu, filho é meu, filho é meu. Você fala, corte ao meio e entregue metade para cada uma. Uma lua pisciana tem capacidade de falar isso? Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Quer dizer, então, perdão. Tem sim.
mas desde que bem calibrada, entendem? Desde que bem calibrada, porque em geral não vai ter essa capacidade. Porque só o pensamento de cortar a criança ao meio e de pensar assim, pode ser que essas mães nada façam. E é por isso que Peixes requer fé. E por isso que viver a sabedoria, por que Salomão vivia bem a sabedoria? E por que no fim, o fim dele é trágico? Longe da sabedoria, porque ele perde a fé, ele trai a sua própria fé, e por isso que ele deixa de ser sábio. Termina em ruína, por fazer adoração a deuses outros de suas mulheres. E só por isso que ele conseguiu dizer corte a criança ao meio. Pronto, está resolvido. Dê metade a cada uma. Porque ele tinha fé em Deus. E de que a consciência daquela que fosse mãe não é a ciência. É a consciência daquela que fosse mãe ia gritar. E a nossa consciência é o nosso aspecto de semelhança a Deus. É o nosso aspecto verdadeiramente de semelhança com Deus, da nossa própria evolução e revelação enquanto deuses. E foi o que aquela mãe fez. Gritou na hora. Não, né? Não. Deem para ela, deixem que ele fique vivo com ela. Não o partam ao meio, porque ele irá morrer. Horas. A lua pisciana precisa de fé. Mas não é fé de bater cartão em igreja pura e simplesmente. Não é fé de carola. Não é fé qualquer. É uma fé verdadeiramente assentada em uma racionalidade que explica o porquê e que sabe fazer as conexões. Isso aqui tem tal sabor, notas tais, mais ácidas, mais doces, mais isso, mais aquilo, que combina com tal coisa por isso, isso e isso. Isso tudo é química. Uma vez eu fiz aula de culinária que tinha relação com química. Quando eu vi que é tudo química. E quando eu era pequena eu me dava bem com química. Hoje em dia eu já não me dou tão bem. Não sei. Né? E eu não gosto de cozinhar, tem isso. Eu não gosto de cozinhar, tem esse detalhe. Então, conclusão, me dei bem nessa aula? Não, mas fui na aula, frequentei até o fim. Né? Ia até o fim. Isso quando eu fazia faculdade. E eu ficava abismada em ver como que tudo na cozinha é química. Claro, a cozinha é um laboratório, né? É um grande laboratório. É onde justamente nasceu a alquimia. Então, quer dizer, existe química por trás da sabedoria. Tem uma química junto da sabedoria. E assim sendo, a minha fé, ela não é algo completamente desprovido de uma explicação factual. É uma fé racional. Não porque eu veja Deus e não porque alguém me prove que Deus existe. Mas porque o meu credo, ele é pronunciável com palavras de quem conhece aquela realidade. E de quem sabe que a vida de Jesus Cristo e de Deus Uno e Trino, ela é razão de vida. Ela é sentido de vida. E se ela é razão e sentido de vida, ela não é apenas uma questão de abstração de sensação. Ah, eu sinto que Deus existe e, portanto, Deus existe. Não! Deus encarnou. Fez milagres, curou, pregou, morreu, foi crucificado. Nasceu, né, da Virgem Maria pelo Espírito Santo, cresceu e foi crucificado por Pôncio Pilatos, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
E há o Espírito Santo, e a Santa Igreja Católica, e a comunhão dos santos. E eu creio em tudo isso. Porque tudo isso me traz a explicação da vida. Me traz motivação, explicação, sentido, razão. Então não é porque eu sinto. Deus não encarnou porque eu sinto que Ele encarnou. E as coisas divinas não acontecem porque eu sinto que aconteçam. Deus tá se cagando porque eu sinto, eu deixo de sentir, na moral, né? Assim, é claro que não tá se cagando, eu digo. Vocês entendem de que a gente é pó, é nada. Então, se eu nada sou, nada faço, nada sei, então Deus tem que estar se cagando. Eu tenho que conceber que Deus tem que ter o direito de cagar-se para o que eu sinto. E que o que eu sinto não é nada. Nada. É descartável. É cagar no sentido de é descarte. Eu posso catar e jogar no lixo. Porque não faz diferença no universo o que eu sinto. Porque o universo vai continuar sendo. As coisas de Deus vão continuar sendo independentemente do que eu sinto. E a lua pisciana precisa aprender e buscar ter esse pé no chão. É justamente uma lua referente aos pés. Ela precisa cristalizar os pés. É uma necessidade. Se nós todos temos uma necessidade geral, humana, de chegarmos nos pés, chegarmos na 12ª casa, chegarmos em Peixes, a lua pisciana, ela tem a responsabilidade de concretizar esses pés, tá? É claro, eu tenho que ver onde a minha lua no mapa também está. E aí, na minha vida, esses pés se concretizam através daquela casa. Então, se, por exemplo, eu tenho na 10ª casa, então é através dos joelhos e da minha lida com os joelhos que esses pés vão ser cristalizados. Então, provavelmente, será bom que eu, por exemplo, aprenda a me ajoelhar ao orar. Que eu aprenda a conhecer o meu joelho. Que eu brinque com isso, sabe? Não é ajoelhar para orar porque é o certo e ponto. Pura e simplesmente. É eu ajoelhar para que eu sinta os meus joelhos. Eles doem? Não doem? Depois de quanto tempo dói? Eles me são agradáveis? Para onde eles apontam? Eles estão ok? Eles estão dando trabalho? Como é que é a minha relação com o meu joelho? Porque são eles que vão dar o meu sustento em relação à minha existência. É ali que eu vou ter desejo de existir, através dos meus joelhos. Então será bom que durante o dia, por exemplo, eu lembre de tempos em tempos eu brincar com o meu joelho. Que eu não os mantenha rigorosamente travados. E nem que eu abuse deles. Mas que eu aprenda de fato que nessa brincadeira e nesse meu diálogo com os meus joelhos, eu vou em efetivo cristalizar a base da minha existência. Olha que importância. E uma existência que tem relação com o meu emocional, mas não de um eu sinto lunático, pura e simplesmente problemático, que está drogado em si mesmo. E drogando os outros, inebriando os outros, enfim, arrastando os outros para essa nuvem de bobagem. E sim, porque a minha sabedoria é um manjar. Porque a minha capacidade de existência, ela é realmente um reflexo solar. Porque mesmo que os outros estejam se descabelando durante a tempestade, eu estarei ali pulsando o lembre-se do sol, lembrem-se do sol, lembrem-se de Deus,
da vossa consciência, do calor, do espiritual. A mera presença fará isso, não precisa nem abrir a boca. E o que eu tenho que levar embora quando eles forem embora, não é o problema deles, que nem esponja. É a luz do sol. Eu preciso ir embora com a fé e com a certeza de que Deus está acima de tudo, em tudo, por entre tudo, ainda que nem tudo o aceite. Mas que Deus é. E confiar nele. Porque a fé de uma lua pisciana, se ela falha, meu Deus, imagina a lua cair aqui na Terra do nada. Ela fala, opa, né? Não consigo mais. Uf. E cai na Terra. Acho que é pior que um meteoro, né? Porque é um satélite, né? É maior que um meteoro. Então, quer dizer, olha a catástrofe. Olha a catástrofe. Assim como se ela for embora também, se dá qualquer alteração de gravidade e ela vai embora, ou é isso, cai como um meteoro, ou vai embora, deixa de ser satélite, olha que absurdidade. Acaba com a vida do planeta Terra. Acaba. Por isso que a gente precisa da Lua. E a Lua pisciana, eu falo desse poder ir embora, né, ou cair, porque essas luas que estão expostas, pisciana, aquariana, capricorniana, essas luas em específico, que estão no alto, né, são luas que têm essa possibilidade de falar tchau, fui, entendeu? Não volto mais. Ou então desisto, e aí cai. Ainda mais a lua pisciana, né? Se falta fé, então é pedra que afunda. Cai como um meteoro, acaba com a vida na Terra. É mais que uma desgraça, é uma completa, sei lá o nome, né? É o próprio inferno. Então busquem esse aspecto mais racional até porque a poesia, gente, quem conhece poesia a sério, tá? A sério. Tem pessoas que vão falar, que dadaísmo, porque, né, as coisas... Olha, se a gente fala de arte a sério, ela tem que ter sentido. Ela tem que exprimir sentido. Isso de, eu faço porque é só bonito, porque eu falo, ai, ó, aí é a. E assim foi, lararilará, e pronto, nossa, não, mas me gera algo bom. Eu gosto, né? Não importa o seu gosto, o que você acha. Não importa. O fato é que a arte, ela tem uma característica de Deus, que tem que dar sentido na vida. Tem que ter sentido. Tem que trazer à tona algum sentido. E a própria poesia pisciana, ela nos revela isso. Porque a poesia pisciana, ela no fundo, por ela ver a catástrofe da humanidade, por ela ver que ela é solitária, extremamente solitária, por ela ver que os outros são solitários, por ela ter essa capacidade de ver que aqui é um manicômio, de ver que há muito sofrimento, ver que há muito isolamento, como ela tem essa capacidade refinada de observação daquilo que é realmente problema, tempestade, daquilo que é inconsciência, sombra, obscuridade. Por conta disso,
ela busca a poesia e a arte, porque eu não sei se vocês já ouviram isso. A arte, ela redime aquilo que é feio, que é grotesco, que é obscuro. É como pegar um Goya, acho que é Goya, que ele pintou Saturno engolindo os filhos. É uma coisa extremamente grotesca. Mas eu com certeza teria na minha casa uma pintura daquela, óbvio, né? De um gênio. Mas é grotesca. Aliás, dizem que ele, né? A época que ele fez essas pinturas que são muito mais grotescas, que ele morava, acho que sozinho, né? E que não tinha iluminação e que eram penduradas por toda a casa dele. Ele falava, imagina ele caminhando de noite, ou se alguém o visitasse, né? Caminhar por entre essas imagens fortíssimas durante a noite, né? É um negócio impactante, querendo ou não. E se nós pegamos mesmo pinturas da crucifixão de Cristo, a arte, ela mostra o belo daquilo que é terrível, ela ajuda a dar sentido naquilo que é destituído de sentido. E é por isso que, se eu não conheço o refinamento da arte, eu não vou compreender que fornecer sentido para aquilo que me parece destituído de sentido, se eu não reconheço como almejar isso e alcançar isso com a minha arte, então eu vou ficar pintando coisas tipo Romero Brito, sabe assim? Que convenhamos, né? Aquilo não é arte nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum. As pessoas pagam caro por conta de estilo, assim como pagam caro por estilo de vida. Estilo de vida não significa nada, absolutamente nada. Pelo contrário, pode ser uma prisão mesmo. E normalmente é, né? Então, todo verdadeiro artista, ele terá um estilo. E nós, enquanto indivíduos, teremos um estilo de vida, em termos de que a nossa vida, ela acaba sendo estilizada de acordo com a nossa individualidade. Mas isso é diferente de ser refém de estilo de vida e de estilo dos outros e de estilo do mundo e estilo que se compra e que se imita, se traveste, que nem eu já vi muitas pessoas que acham que para ser poeta tem que estar no bar, bebendo, fumando, ser um alcoólatra, igual Fernando Pessoa, né? Eu costumo dizer, eu falo, se ele foi o poeta que foi, bebendo e fumando, imagina o que não teria sido sem fumar e beber. Com absoluta certeza, ele teria sido muito maior. Mas assim, eu não tenho dúvidas. A vida dele teria sido outra, isso e aquilo, seria outra pessoa. Com certeza, a arte teria sido mais refinada. Com certeza. Porque eu sei o quanto o álcool e o cigarro entravam à via artística. Entravam. Não são liberdades, são entraves, são maneiras de você bloquear aquilo na sua vida. Já falei sobre isso. É porque a gente não tem coragem de deixar aquilo fluir, então você freia. E aí tem gente que acha que colocando um chapeuzinho na cabeça, um óculos redondo, bebendo e fumando, vai ser Fernando Pessoa na vida. Acha que imitando certas celebridades, fazendo a mesma tatuagem, comprando os mesmos produtos, enfim, né? Achismos. Agora, quando nós olhamos para a arte verdadeira, nós vemos que justamente a arte é a capacidade de revelar o sentido daquilo que me parece destituído de sentido, daquilo que é pesado, violento, grotesco, obscuro, inconsciente. Ela ajuda a trazer à tona a consciência um movimento almístico de emancipação almística, de evolução almística, de tal forma que ao entrar em contato com aquela arte se torna um ganho anímico. E pode me espantar pela sua
obscuridade de um quadro como de Saturno engolindo os filhos, mas é inegavelmente bonito, é inegavelmente genial, é inegavelmente grandioso. Entendem? Aí é diferente de eu gostar ou não gostar, querer aquele estilo na minha casa ou não, aquilo combinar comigo ou não, é outra coisa. Mas que é bonito, que é artístico, a arte com A maiúsculo é. E a lua em peixes, para finalizar, precisa buscar isso. O entendimento de que a sua arte, ela só será realmente refinada e elevada se ela entender que é uma ferramenta para encontrar sentido e razão nas coisas, e não inebriamento. Eu faço um poeminha e fico contente, e ai, pronto, comunguei de todas as coisas, e ai, pronto, me senti plena e realizada. Não. É para você se conhecer, para conhecer o mundo, para os outros se conhecerem, é para ter sentido, dar sentido, abrir caminho. É para ser realmente um holofote no céu que abre caminho no meio das águas. Que ajuda a guiar, a ter esperanças, fé e a confiar e a amar. A ver que mesmo em uma tempestade, o sol está lá. O pai, a mãe, o filho, estão todos lá comigo. E que eu sou a tempestade. Eu sou a tempestade. Eu sou o próprio inimigo deles e meu mesmo. E que se for para morrer em busca daquele que é o verdadeiro senso da vida, que é a verdadeira razão da vida, verdadeiro amor, luz, que nos dota da verdadeira graça, então que eu morra. Que eu morra. Confiando que Deus fará daquela tragédia, daquela doença, daquela morte, daquela tempestade, algo pelo qual eu preciso passar para de fato chegar a algum lugar. Então que seja. Ponham os pés no chão, queridas luas piscianas. Olhem a vossa arte, escritas, o que seja, com sinceridade. Depois de eu senti, eu fiz, vejam se aquilo tem sentido. Não é se é bonito, se alguém gostou, mas meu amiguinho gostou. Vejam se aquilo faz sentido. Sabe explicar racionalmente o vinho? Com notas amendoadas ou acerejadas ou o quê? Um café com um teor um pouco mais adocicado de mel e frutas silvestres, frutas cítricas amareladas. Sabe dizer o que tem ali? Qual o sentido daquilo ali? E podem ter certeza que, então, como nós não somos artistas com A maiúsculo, não terá sentido. O sentido não estará claro. Não tanto quanto a gente gostaria. E é por isso que continuamos fazendo, escrevendo, criando,
agindo. Vou terminar com um último caso. Prometo que agora é o fim. É um último caso que me aconteceu na vida com uma dessas pessoas que acham que escrevem. Certa vez eu estava na aula, nós tínhamos que fazer dramaturgia e nós tínhamos que escrever lá uma sinopse de dramaturgia, etc. E qualquer coisa assim, e uma colega de sala, ela havia feito e leu para nós. E era uma dramaturgia que claramente se propunha a dirigir-se a si própria, né? Tinha elementos de direção e de dramaturgia na própria dramaturgia teatral dela. Enfim, é preciso conhecer a fundo para compreender o que eu digo aqui, mas havia elementos de direção, um olhar já enviesado, direcionado, porque ela trabalhava com muitas imagens, e aí é que está o ponto. Ela trabalhava com muitas imagens. Tinha lá a bailarina e o espelho e a dança, etc. Eu já não me lembro de todas as imagens, mas era qualquer coisa assim neste caminho. Aí teve um intervalo, né? E eu sempre fui, então, a pessoa que todo mundo tinha... Quando queria saber uma opinião sincera, me perguntava, né? Quando estava afim de qualidade. Mas ao mesmo tempo todo mundo fica com medo, porque sabe que é isso que eu vou falar então. Você não é quem você pensa que você é, né? Ah, você não é o artista que você acha que é, a sua escrita não é a arte que você acha que é. Enfim, eu sou dessas que eu sou mãe, né? Eu sou muito mãe nesse sentido. Não passo a mão na cabeça. Não sou como essas mães Nutellas de hoje em dia, narcisistas, né? Na verdade, vaidosas. Eu não passo a mão na cabeça. E eu penso que se a pessoa realmente quer crescer, você não pode passar a mão na cabeça, tem que falar o que é. Ela tem que lidar com a existência para que ela consiga chegar na essência. Mas eu fico quieta se não me perguntam. Normalmente eu evito ler poema dos outros, ler coisas dos outros, eu evito. Eu nem começo para que justamente eu não crie algum juízo de valor em relação àquilo, em termos de crítica, não crítica em relação à pessoa, né, a ser uma pessoa boa ou não, mas em termos gerais daquilo enquanto uma arte mesmo. E enfim, eu evito, eu fico longe. O pessoal, é isso, as pessoas às vezes me mandam coisas escritas, eu não leio. A não ser que a pessoa me peça. E normalmente quando a pessoa me pede, eu aviso, falo, tem uma amiga que ela falava, não é fácil ouvir o que você fala, não é fácil, mas é necessário. E bom, saímos pro intervalo, eu fui caminhar, tal, atravessei lá a rua, estava atravessando a rua, aí veio a moça ir lá atrás de mim, né? O que você achou da minha dramaturgia, da minha, né, começo de dramaturgia, né? Aí eu fiquei assim, né? Eu falei, olha... E é uma pessoa com muita necessidade de afirmação. E em muitos requisitos vaidosa também. Todos nós somos, né? Quem não é? Ainda mais artista. Mas é aquela pessoa assim que você tem que tomar cuidado, né? As pessoas artísticas, você tem que tomar cuidado como você diz as coisas. E eu fiquei assim, né? Eu falei, olha, você quer mesmo saber? Quero, pode falar porque eu quero saber, porque não sei o que, eu sei que você fala. Então tá bom, então eu vou falar. Já sabendo, né, que ia ser assim, a pessoa vai, coitada, se frustrar. Mas tá bom. Eu não tô ali pra passar a mão na cabeça. Então eu virei e falei, olha, eu sei que você quis escrever algo que então envolve direção e envolve dramaturgia. Tem uma característica muito forte, já imagética de direcionamento. E que você quis expressar coisas através dessas imagens. Que essas imagens, elas simbolizam, elas têm você busca uma carga simbólica para elas, mas acontece que isso não se concretiza. A sua dramaturgia, por fim, não fala nada. É isso, em resumo, né? Você tentou dizer algo, mas não conseguiu. Ah, imagina, porque não sei o que. Você não se lembra da dramaturgia, você não lembra.
Não é possível, você não se lembra. Eu falei, não, eu me lembro sim. A gente acabou de ler. Você acabou de ler. É claro que eu me lembro. Eu falei, olha, se você está duvidando da minha crítica, então eu vou te falar quais são as imagens que você utilizou. Eu falei, foram 7 ou 8. Aí eu comecei a citar. Então tem a bailarina, tem o espelho, tem isso, tem aquilo outro, tem aquilo outro, aquilo outro e aquilo outro. Eram 7 ou 8, me lembro até hoje disso. Ela ficou de boca aberta, ela ficou literalmente de boca aberta. Ela, Falei, então, eu sei que você tentou conjugar todas essas imagens para extrair um significado delas, para que elas tivessem uma comunhão como um quebra-cabeça, mas não rolou. Falei, não aconteceu. Não existe isso lá. Eu sei qual é a sua intenção, mas não se concretizou a sua intenção. Continue a escrever, continue a fazer, mude. Não é joga fora, não é nem joga fora. É mude, aprofunde, né? Faça mais. O nosso problema é que nós queremos já estar assim, nossa, pronto, tá feito, tá perfeito, porque eu fiz agora e o que sai de mim tá lindo e maravilhoso. Ora, nem o filho que a gente pare já lindo e maravilhoso, tem que criar, tem que educar, entendeu? A educação é você falar 1, 2, 3 vezes. Por que a gente acha que o poema que a gente põe pra fora, como um arroto, saiu perfeito? Messa, que a dramaturgia que eu faço, sei lá quanto tempo, entendeu? Pensando mais ou menos, tomando uma cerveja, fumando um cigarro, tá linda e maravilhosa. Se leva anos para constituir um filho de fato, e mesmo assim sai malemar uma bosta, uma porcaria, porque a maioria dos filhos, nós somos uma porcaria perto do que os pais que gostariam que nós fôssemos, né? Gostaríamos que fôssemos. Então, quer dizer, se um filho dá todo esse trabalho e não é o que a gente gostaria e acredita que seja, não nasce perfeito e não morre perfeito, por que a gente acha que a nossa artezinha, que a gente arrota, peida num papel, num computador, sei lá onde, por que a gente acha que isso tem alguma relevância no planeta? E já tá pronto, já tá bom. E que não leva anos para ser lapidado de fato, até que o sentido se faça presente. Por que a gente acha que na nossa vida não é assim? Que leva anos para nos lapidarmos. Vidas, nascimentos, experiências e mais experiências, anos e mais anos, de densa e intensa procura e revisão. Dá trabalho? Claro que dá. É mais gostoso alguém falar, nossa, que linda a sua dramaturgia, que linda a sua vida, que lindo o seu filho, tá pronto para ir para o mundo. Se nós formos sinceros, sabemos que uma criança de 4, 5 anos não tá pronta para ir para o mundo porcaria nenhuma. E que mesmo o nosso filho lá de 18 ainda tem a cabeça de adolescente de 13, e que a gente tem que ficar esperto, muito esperto, e que até os 30, nós continuamos sendo responsáveis por sermos a mente daquele filho, porque a mente só fica pronta lá nos 30 anos. O cérebro fica pronto por volta dos 22, 23, dizem. A mente, nossa, leva mais tempo que isso. E a função dos pais, supostamente, seria ser a mente dos filhos, enquanto os filhos não têm mente. Assim como nós somos o córtex pré-frontal das criancinhas, que não tem córtex pré-frontal desenvolvido ainda, a ponto de utilizarem ele. Então, quer dizer, como crianças que simplesmente pintam e brincam, fazermos poemas, pintarmos e bordarmos, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Mas se nós queremos crescer, se nós chegamos num patamar em que minimamente eu me vejo adulto e falo, tá, eu preciso começar a ter uma emancipação, a utilizar o meu córtex por mim mesmo, a minha mente por mim mesmo, sem precisar de papai e mamãe, então
tem que se encarar o trabalho árduo que é de revisão e lapidação de si mesmo. Pezão no chão. Pezão no chão. Porque mesmo nas mínimas e nas máximas coisas, enfim, para tudo isso vale, né? E a lua pisciana precisa disso. Precisa ver que ela tem uma responsabilidade grande nas mãos. Porque é uma lua que justamente busca o melhor de tudo e encontra o melhor de tudo. Mas o melhor de tudo não é aquilo que nós achamos que encontramos muitas vezes. Lua é inconsciência. Uma lua visível no céu, como uma lua pisciana, pode dar a impressão de que eu sei o que eu encontro. Não sabe. Inconsciência é inconsciência. Por mais que ela esteja no alto do céu. É preciso humildade e fé. E entender que sabedoria tem que andar junto de razão. Tem que andar junto de uma palpabilização desse sabor. De uma capacidade de colocá-lo no papel como receita, como conselho, de coma com isso, beba com aquilo, harmoniza com isso, harmoniza com aquilo. Saber ver as conexões, entender e ter discernimento daquilo que é apropriado. E revisar a sua própria produção. Revisar aquilo que encontra, aquilo que leva embora. Revisar a sua própria capacidade de existência, porque a sua existência já faz diferença, emana luz e deixa claro para todos que mesmo em meio à tempestade, Deus se faz presente antes mesmo de pronunciar-se. Então, cuidem-se. E saibam, vocês não estão sozinhas, ainda que se sintam muito solitárias. Peçam ajuda e ofereçam ajuda de acordo com a necessidade. Cuidado com obsessões, paranoias. Cuidado com o inebriamento. Fiquem longe das drogas. De tudo aquilo que vicia. Mesmo que pareça bonitinho, mas que causa uma bruma que impeça de ver a realidade. Até porque a lua pisciana ela tem um problema também, que é esse inebriamento faz com que aos poucos deixemos de ver a própria lua, ou seja, aos poucos a pessoa vai perdendo o contato com a sua própria sensibilidade. É preciso ter muito cuidado. São pessoas que realmente precisam ficar longe das drogas, mesmo, e de coisas que inebriam. Porque vai dar a impressão de que ela está chegando mais perto da lua. Mas, na verdade, aquilo vai estar cada vez mais colocando elas num patamar mais e mais distante e desfocado e desconectado dos seus sentimentos e da sua capacidade de racionalização das coisas de fato, da sua própria mentalidade, porque a lua também é mental. Então, tenham cuidado. E que Deus vos guie e vos guarde. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre,
pelos séculos dos séculos, eternamente. Amém. Até, meus caros.